Irmãos e irmãs, palavra do Evangelho, tirada do Evangelho segundo João, possui um discurso muito forte de Jesus, forte no sentido de difícil compreensão, porque Jesus vai muito alto, vamos assim dizer, nas suas respostas. Muitas vezes nos escapa o seu entendimento, assim como escapava o entendimento daqueles que o escutavam. No entanto, podemos entender com o estudo aquilo que Jesus nos transmite. Jesus diz que aqueles que crerem nele não provará da morte. Mas Jesus não estava falando da morte física. A morte física, ainda provaremos. Temos muitos entes queridos nossos já provaram desta morte física. E um dia também nós provaremos. A morte que Jesus está falando, não é da morte física, mas da desesperança, da falta de crer, da falta de fé, da falta de propósito na vida, da falta de resposta para os sofrimentos de nossa vida. Esta morte que está falando. Essa morte não provou nem Abraão e os profetas. Abraão e os profetas provaram da morte física, mas eles não provaram da desesperança. Eles não provaram da morte espiritual, aquela morte que faz com que nós não tenhamos mais nenhum propósito em nossa vida. Ou então nos agarramos a propósitos fúteis, pequenos, mesquinhos, egoístas, que não levam a nada mais além dessa vida biológica, dessa vida física que nós ainda carregamos até o dia em que ela cessar, que ela acabar. Mas a vida espiritual, a vida da esperança, a vida da aliança e da salvação de Deus, esta é que nós nos prendemos, nos agarramos através da nossa fé em Deus. E isso, esses homens não estavam alcançando na palavra de Jesus. Eles se apegavam simplesmente ao fato de serem descendentes de Abraão. Se agarravam ao fato de que nós pertencemos à aliança, nós somos descendentes de Abraão, nós recebemos a lei de Moisés, nós recebemos a palavra dos profetas, então nós fazemos parte de toda essa tradição, toda essa aliança, isso já nos basta. Mas, por causa disso, o que acontecia? Eles não tinham a fidelidade de Abraão. Se arvoravam de ser filhos de Abraão, mas não tinham a fidelidade de Abraão. Moisés deu a lei ao povo para que, justamente através da lei, eles cultivassem a mesma aliança, a mesma fidelidade que Abraão possuía. E ainda assim eles não conseguiam. Eles praticavam a lei, praticavam a norma, mas não viciavam no seu coração essa mesma fidelidade, essa mesma atitude de Abraão. Abraão é prometido a Abraão ter uma grande descendência? Sim, mas não só descendentes no sentido físico, não simplesmente pessoas que levam nos seus genes os genes de Abraão, mas que também filhos espirituais. E quem seriam os filhos espirituais? Aqueles que, como Abraão, também seriam fiéis a Deus. Como Abraão também eram fiéis, eram justos, eram aqueles que eram justificados pela palavra de Deus. E muitos cristãos também, tomando essa mesma atitude dos judeus da época de Jesus, também se arvoram de serem cristãos, se arvoram de serem batizados, e terem os sacramentos, e participarem do culto, mas não têm a fidelidade. Apenas se agarram àquilo que é exterior e interiormente ainda não se convertem. E aí isso só depõe contra nós cristãos. Isso só depõe contra nós. Então, peguemos a palavra do Senhor, e agarremos a Ele e peçamos que Ele corrija em nosso coração aquilo que está errado. Humilhemos diante do Senhor, não nos humilhemos diante dos homens,
Nós humilhemos-nos diante do Senhor, que, conhecendo as nossas faltas e nós reconhecendo aquilo que nós somos, Ele nos corrige e nos dá a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.